Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo, 6 da manhã, para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreva, mas não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento da Carvisa, a maior e melhor proteção veicular do Brasil. Meu amigo, aqui a proteção é completa, porque eu vou proteger você contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total. E eu tenho também proteção para os vidros do seu carro, chaveiro, rastreamento, carro reserva, auxílio combustível. É aqui. A assistência é 24 horas em todo o território nacional. A Carvisa é da sua confiança e o melhor preço é com a gente, Carvisa. Meu amigo, a Desembola empresta a grana que você precisa rapidinho. Parcelamos de 10 a 18 vezes pra você. Rap, mas como é que eu pego essa grana aí na Desembola? Você tem que ter um cartão de crédito com limite. Você tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, eu consigo te emprestar esse dinheiro. O link está na descrição, corre pra cá agora e vem comigo e vem de Desembola. Meu amigo, a Go Life Saúde é a melhor assistência à saúde do mercado. São R$ 1.200 de reembolso em medicamento. Eu tenho aqui telemedicina ilimitada. Além disso, eu tenho auxílio exame e auxílio consulta para você. Muitos de vocês me perguntam, Rap, mas o que é telemedicina ilimitada? É consultas ilimitadas online, onde você vai para o seu especialista, saia da fila do SUS, não fique mais esperando 6 meses por uma consulta, porque a Go Life resolve para você. E aqui, meu amigo, eu quero falar para você agora dela, né, da Eletromi BH, porque o seu celular novo tá te esperando aqui. É o Realme 14 5G, o celular gamer escondido, meu amigo. Processador é rápido demais, a tela é suave de 120 GHz, bateria que dura horas de jogatina, 5G para zerar o lag, roda Free Fire, Call of Duty e também o Gens lisinho, tudo isso em um aparelho com preço real, até molhar ele pode. Marca aqui o seu amigo que precisa desse upgrade aqui na Eletromi BH, o seu celular novo, parcelamos de 10 vezes, entregamos em todo o território nacional. Limpa Nome SA, por apenas R$ 599, nós limpamos o seu nome, tiramos do SPC, do Serasa e do Boa Vista e devolvemos um bom crédito que você tanto merece. O link está na descrição. Preciso Rap, minha dívida é de 40 mil, vai limpar assim mesmo? Isso mesmo, independente do valor da dívida, nós limpamos o seu nome pra você. Rapaz, Instituto Céspedes, né? Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap careca show. Eu achava horrível como é que tava ficando a minha aparência. Por quê, cara? Porque toda hora eu tinha que arrumar cabelo pra cá, pra lá, pra cá e nunca ficava legal. Pronto, resolvi. Transplante capilar. Parcelamos de 10 vezes. E avisa que veio do canal Vinegro que você vai ter 13% de desconto. Bora falar de Galo, bora fazer essa resenha e bora trocar essa ideia espetacular. Senhoras e senhores, é o seguinte, vamos começar aqui com a entrevista do Hulk, que eu fiz com ele lá ontem na Zona Mista, ontem, né, na Zona Mista, e tem o Reinier também aqui nesse bate-papo. E, cara, é importante a gente, na hora que vai fazer essa entrevista com o Hulk aqui com o Reinier, lembrar vocês que o Hulk, quando ele dá essa entrevista lá pra gente e tal, ele bate o papo, o Reinier também fala um pouquinho. E as frases ali, o que o Reinier colocou, como ele colocou, eu acho importante que você veja. Então vamos lá. Investimento muito menor. Queria saber a que você atribui essa dificuldade do Galo nessas partidas. É a forma com que esses adversários jogaram? Cara, é difícil você falar o real motivo, é porque a gente não sabe. Mas acredito eu que, teoricamente, você acha que o jogo é mais fácil. E eu canso de falar que no futebol não existe mais teoria. Investimento muito menor. Queria saber a que você atribui essa dificuldade do Galo nessas partidas. É a forma com que esses adversários jogaram? Cara, é difícil você falar o real motivo, é porque a gente não sabe. Mas acredito eu que, teoricamente, você acha que o jogo é mais fácil. E eu canso de falar que no futebol não existe mais teoria. É na prática, quando a bola rola, a equipe que estiver mais concentrada, a equipe que for mais intensa, vai ser mais feliz. Então a gente tem que entender que essas equipes, teoricamente, que são menores, vão vir dentro da vida. E a gente tem que igualar na vontade, tem que igualar na determinação, não tem que ter bola perdida, porque quando a bola estiver com nossos pés, a gente vai jogar melhor. Então acho que falta um pouco desse time da gente entender que temos que igualar na vontade ali. Não que falte vontade, pelo contrário, é pra gente entender que, cara, temos que jogar como time pequeno, como falo, né? Quando não tem bola, é time pequeno. Quando tem bola, é time grande. É isso no futebol que acontece, defender bem, ser competitivo
e ser ousado quando tiver a bola no pé. Acho que é E isso. como manter o equilíbrio, cara? Depois de um jogo desse, tanto bola parada, a própria comissão técnica do Galo reclamando, o árbitro tomando o jeito que tem que tomar, as atitudes. Como que a equipe pode superar e conseguir essa vitória no final, meu amigo? Cara, é um jogo... Por isso que falam que futebol é um jogo difícil de entender. Por isso que a gente tem acompanhamento psicológico, tudo isso, porque a gente tem que se preparar, mesmo ali no calor do jogo, onde você está discutindo com o adversário, onde você está impaciente com o árbitro, com isso ou aquilo, você tem que manter a concentração. Então, por isso que eu particularmente não desmerecendo nenhuma profissão, pelo contrário, eu respeito todas as profissões possíveis, porque independente da profissão que você exerça, você tem que exercer com amor. Então, eu amo jogar futebol por tudo que representa. Concentração, foco, responsabilidade, principalmente a cobrança. A gente é cobrado todos os dias. Não que as outras profissões não sejam, mas se você erra um passe, tu é cobrado. Se tu erra um lateral, tu é cobrado. Se tu erra um escanteio, tu é cobrado. E a gente não é uma máquina, todo mundo vai errar. Mas amanhã é um novo dia, agora é já pensar para tentar ajustar o máximo possível. Errar, tu vai errar sempre, mas tentar errar o mínimo possível. Obrigado. Tá aí o Hulk, né, batendo as fotinhos, eu fiquei filmando ele ali, enfim. Parabéns ao Hulk, que respondeu tudo. E ontem vocês viram a mais completa do Hulk, onde passou o Reinier também. Eu me confundi aí, né? Falei que era do Hulk e do Reinier e era só do Hulk. Bom, vamos ver o que o Cuca falou, gente, sobre as mudanças que ele fez ali do Scarpa. E, cara, boas mudanças durante o jogo, né? Mas eu quero dividir com vocês e opinar. Vamos lá. Primeiro, o Cuca falando da mudança do Scarpa. Hoje, o que acontece? Quando você está num jogo desse perfil e você tem um volante, que era o Alan Franco, e com dois apoiadores, que eram o Scarpa e o Menino, você tem uma trinca de atacantes como a gente tinha, o Hulk na direita, o Rony e o Coelho. Esses dois meias, eles têm que apoiar, servir ao ataque, entrar na área, nos cruzamentos, e a gente estava baixando muito com eles dois, com o Menino e o Scarpa. Aí, se eles baixam muito, eles vão servir quem? Se eles têm que estar ali na frente. Então foi essa a leitura que eu tive e por isso entraram dois meninos para fazer aquele trabalho e fizeram. E eu acho que a partir dali a gente ocupou melhor os espaços do campo. O Biel também teve a colaboração dele, principalmente no gol, numa arrancada, no cruzamento. Um jogo muito marcado, muito pegado, muito difícil de ser jogado. E a leitura foi essa. E depois a vinda do Coelho para a direita, porque ele já fez isso outras vezes comigo lá no Atlético Paranaense. E fez bem. Teve um dia, um tempo atrás, aí que eu pus ele assim, daí muita gente falou que o time bagunçou, né? E hoje eu corri o risco de bagunçar de novo e deu certo. Daí achamos uma posição ideal, ele fez o gol, fez jogadas importantes por ali e ajudou a gente a vencer. Olha, eu tenho pra mim que foi um erro sim do Cuca. Não, erro não, perdão, vou me corrigir aqui para não falar besteira. Eu tenho sim que dessa vez o Cuca venceu, mas prova-se que a bagunça tá muito grande, Cuca, porque você tinha que vencer essa equipe, não com o pé nas costas, que isso eu concordo com o Hulk, não tem otário no futebol, né? Quando há uma diferença muito gigantesca que você vence com o pé nas costas, mas a diferença do Galo, da equipe do Atlético para essa equipe é grande. A diferença do Galo para a equipe do Godoy Cruz, ela é bem enorme, ela é bem grandinha, ela deveria ser mais respeitada, sabe, Cuca? Ela deveria ser maior. Então, assim, cara, não tem o menor cabimento, e essa é a questão, não tem o menor sentido prático nós ficarmos falando aqui, tá certo, que você teve que arriscar tudo para vencer um jogo. Você conseguiu vencer. Mas você teve que arriscar tudo para vencer o Godoy Cruz. Não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o River Plate, não é o Botafogo. Você teve que arriscar tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Para vencer o Godoy Cruz. E falo mais, tá, Cuca? Até o presente momento você não conseguiu jogar em bom nível igual o Milito jogou, por exemplo, contra o River Plate da vida. Contra um Fluminense da vida. Você não conseguiu emplacar um jogo onde você foi soberano de uma maneira... Não, nós estamos falando aqui de jogos que você venceu jogando recuado, jogos que você fez bom mesmo, que o torcedor viu, ó, aqui tem alguma coisa. Você perdeu pro Flamengo, você ganhou do Flamengo, você ganhou do Bragantino, só.
Então tá faltando essa autocrítica a você. Ontem você falou no vídeo, eu trouxe aqui, que você ainda não tinha achado a sua equipe. Ok, você ainda não achou a sua equipe. Mas não é só uma questão de achar equipe, não. É uma questão de você encontrar pelo menos o básico de um bom futebol no Atlético. E nem isso você fez até aqui. Ontem o resultado contra o Godoy Cruz demonstra isso de forma cabal. E eu acho que esse é o grande problema, que vocês da diretoria estão assim, ó. E o Cuca, ele sabe do que eu tô falando, porque ele tem consciência. Tá faltando ao Cuca uma autocrítica, e a própria diretoria uma autocrítica mais pesada. Não estamos encontrando um futebol realmente bobo. No futebol não tem, como o Hulk bem disse, mas existem equipes sim superiores, sim senhor, e nós não estamos ganhando. O Atlético não vem ganhando jogos com superioridade, e não é superioridade com só, não, um jogo bom, um jogo que o torcedor fala assim, que partida boa, hoje foi uma partida boa. Tá faltando isso ao Atlético. Bom, e o Cuca falou sobre arbitragem e Reinier, vamos ouvir. O que acontece? Os jogadores no jogo também não favoreceram a arbitragem, né? Ele me reclamou disso no final. Eu concordo, mas ele foi muito conivente, né, com a amarração do jogo. E eu não acho que por ele ser venezuelano, né, lá, e tem bons árbitros lá, mas hoje ele não teve num grande dia. Ele já apitou outros jogos nossos, lá em Bucaramanga foi ele que apitou e deixou o jogo correr. Foi uma correria monstra, mas hoje não. Hoje ele não teve o pulso dentro do campo de comandar a partida, né? Ele foi quase que comandado durante o jogo todo, e o jogador dentro do campo sente isso. Quanto ao Reinier, quando você está jogando assim, igual a gente está jogando, domingo e quarta, você não faz coletivo. Você faz campo reduzido para quem não joga. Ele não fez um coletivo. Tá aí 4 meses que não jogava uma partida, não fez um coletivo, só campo reduzido. E a gente lançou ele no jogo, né? Na expectativa que ele pudesse colaborar. Ele colaborou, entrou forte no jogo aéreo, até na parte defensiva, naquele momento que a gente não tinha zagueiro, tirou bola, armou algumas bolas, deu passe de peito para o Hulk fazer o gol. É bom, que aí a gente vai pegando, tendo mais alternativa também, e ele vai pegando confiança. Sobre a arbitragem, uma arbitragem que foi muito passiva. Ontem nós tivemos 49 minutos de bola rolando, foi muito menos tempo de jogo do que de bola rolando, de jogo parado, de que bola rolando. É uma arbitragem que poderia ter controlado sim melhor o jogo com os cartões para ambas as equipes, poderia ter sido virado para os jogadores argentinos, falado assim, irmão, aqui ó, você vai ficar aí no chão? Beleza, você vai ver o que eu vou acrescer. Você tá me entendendo? E apontar na cara do cara, você vai ver o que eu vou acrescer. É 12, é 13, é 15 minutos. Sacou? Querem ferrar o futebol aqui? Vocês querem ferrar o futebol? Então vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. E no final, se ele quisesse, assim, os jogadores lá dentro ferraram o jogo. Então eu vim aqui resolver a partida. Então assim, agora que o juiz ele foi passivo sim. O Cuca tem razão. O juiz deixou a coisa correr do jeito que ele queria. O juiz deixou a coisa acontecer de qualquer jeito. E o jogo ficou desse jeito. Podia ter sido muito pior. Podia ter tido briga, agressão, podia ter tido o cacete a 4, tá certo? Essa é a grande realidade. E sobre o Reinier, gente, paciência. O menino estreou ontem, primeiro jogo do menino. Não há que se falar ainda de uma partida diferenciada demais dele. Realmente, ele já jogou muito mais bola do que o Dudu, por exemplo, né? Eu tava mostrando ontem que ele jogou 8... Antes de ontem. Foi ontem. Eu tava mostrando ontem que ele jogou 8 minutos. E o Dudu jogou 36. O Dudu teve 12 ações com a bola. O Reinier teve 16. Um teve 8 e o outro teve 16. Alguma coisa tem aí. Então alguma coisa o Cuca tem que começar a enxergar nesse jogo também. Alguma coisa o Cuca tem que chegar e falar, E eu acho que o Cuca é que pediu o Dudu, tá? E foi o Cuca que pediu o Dudu. Foi ele que foi atrás, ele mesmo fala isso. Ele que foi atrás, ele é que falou, ele é que chegou e falou que gostaria de ver. Ele é que disse isso tudo, palavras dele. Palavras dele. Então, assim, cara, realmente nós temos que rever isso aí. Bom, partindo pro próximo tema, vou falar do Panzi, falando sobre a renovação do Lianco e o tanto quanto ela é importante pro Galo. Vamos ouvir o Panzi. É uma baita de uma notícia para ser bastante comemorada. A notícia da permanência do Lianco até o fim de 2029
É uma baita de uma notícia para ser bastante comemorada pelo atleticano, viu, Edu? Você não tenha dúvida. A renovação de contrato do Lianco é um presentaço para o torcedor do Atlético. Ele é a cara do Atlético, o torcedor do Atlético gosta do jogador com essa característica. E agora, o principal do Lianco, além da liderança, de ser um cara que deixa tudo em campo, é a qualidade, né? A qualidade que ele tem de saída de bola, qualidade técnica como zagueiro, a força física, o bom jogo aéreo. É um zagueiro quase que completo. Hoje é o melhor zagueiro do Atlético. Então é uma grande notícia aí em meio a 3 competições importantes que o Atlético vem jogando, um clássico na Copa do Brasil agora, as vésperas do mata-mata de Sul-Americana, quase começando o retorno do Campeonato Brasileiro, e essa notícia para mim espetacular para o torcedor do Atlético. A notícia da permanência do Lianco até o fim de 2029... Bom, vamos lá, gente. A questão da renovação com o Lianco, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Muita gente não entendeu, me questionou, né? Me mandou mensagem lá no Instagram, que é onde eu respondo mais vocês, que é a rede que eu consigo ver melhor isso. Vamos lá. A questão do Lianco, ela passa por alguns princípios, cara, do que o Atlético tá pensando pro Lianco no futuro. Primeira coisa que você tem que entender é que quando o Lianco vem ao futebol brasileiro, ele estava muito infeliz na Arábia. Existiu o Galo e o Botafogo. Aí os caras trabalharam, a diretoria trabalhou para ele vir pro Galo. Ele veio pro Galo, beleza, ok, tudo certo a partir daí. Só que houve um segundo ponto. O Lianco, ele começou a jogar muita bola. No primeiro, quando ele chegou aqui não deu certo. Com o Cuca ele entrou e matou a pau. O zagueirão, pegando pesado, aquela coisa toda. E aí, cara, quando o Lianco passa a jogar bem, abre-se um radar sobre ele. Não só de seleção, como times da Inglaterra e time árabe. Beleza? Beleza. O Lianco, ele valoriza. O Lianco sobe o valor dele de mercado, sobe o valor dele de salário, sobe tudo. E o Atlético, sabendo disso e não querendo perder o jogador, o Atlético não precisava não, gente. Se o Atlético não quisesse, o Atlético sentava no contrato e falava assim, que ó, o problema é seu, se você tá jogando melhor, eu fechei um contrato aqui com você, tá tudo certo. O Atlético fez o quê? Não, vamos repactuar seu contrato. Repactuando seu contrato, você vai receber melhor, você não vai querer ir para qualquer time para ganhar xizinho a mais, vai ter que ser xizão mesmo, vai ter que ser um negócio diferentão mesmo. E eu vou também poder te pedir, exigir mais dinheiro se sair. Então, o primeiro ponto é esse. Repactuar o contrato para que, caso venha uma proposta do estrangeiro, o Lianco está satisfeito em não querer sair do Atlético por uma quantia que é superior, mas não é uma coisa absurda, e o Atlético também ter como pedir muito mais sobre ele. Segundo ponto, o Lianco começou a jogar tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que ele viu que o radar da seleção começou a fazer assim para ele, ó. E ele quer tentar ir para a Copa do Mundo do ano que vem. Então esse é mais um motivo dele ter chegado a esse ponto. Então são vários fatores que permitiram com que o Lianco tivesse essa valorização e que o Atlético também tivesse o objetivo de valorizar. Inclusive, o Atlético deve comprar mais um percentual do passe do Lianco até o final do ano. Pelo contrato, tem que fazer isso, tá certo? Para poder ser o dono supremo do passe dele. Bom, vamos passar para o próximo tema e vamos falar do Coelho. Ô, gente, o que o Coelho está jogando não é brincadeira, né? Tomás Coelho em mata-mata, competições nacionais e internacionais pelo Galo em 2025. São 8 jogos, 3 gols, 3 assistências e 6 participações em gol. Quero falar um negócio do Coelho. Quando o Coelho chegou aqui, ele chegou muito escanteado não é a palavra, mas ele chegou muito de lado. O torcedor, ele não conseguia entender o Coelho como um ativo assim foda. O torcedor não conseguia entender o Coelho como um ativo diferenciado, como um ativo que realmente ia fazer uma modificação, que ia mudar o status quo, que iria realmente ser um cara que jogaria no Atlético e colocaria o Atlético em outro patamar. Não foi isso. Só que é o seguinte, velho, o Coelho, ele trabalhou muito, ele correu muito atrás, ele se dedicou bastante e deu certo. E virou. E o Coelho hoje, ele é a arma, talvez, mais importante do Galo. Talvez hoje o Coelho seja o jogador que o atleticano ele tem que mais valorizar.
Porque o Coelho, o que ele entrega, tanto defensivamente como ofensivamente, é muita coisa. Era ele, o Rubens e o Lianco. Esses três eram peças-chaves e cada um num setor, né, cara? E isso é a grande perda que o Galo teve com o Rubens, né? A saída do Rubens pro Galo é uma lástima, mesmo com o valor que foi pago de 10 milhões de euros, é muito ruim. Porque você perdeu um puta de um zagueiro, você tinha um zagueiro sensacional, você tinha um meio-campista diferenciado que conseguia conter muita coisa e você tinha um atacante diferenciado. Hoje o Rubens jogando com o Alan Franco nesse time do Atlético seria extraordinário. Nós teríamos um meio-campo assim, cara, de dar inveja. Né? Então, assim, cara, nós temos que valorizar muito esse ativo que é o Coelho. O tanto que ele entrega hoje é excepcional e o mais importante, na minha opinião, o Coelho é um jogador chave. Agora, com a chegada do Reinier, a gente pode, em alguns momentos, ter um certo alívio. Aí você vai virar pra mim e falar assim, mas como assim um certo alívio, Rep? Porque o Reinier joga por ali também. E ele jogando por ali, ele dá a tranquilidade para no momento que a gente não tiver o Coelho, o Reinier possa cumprir a função. Inclusive, acredito eu, isso é uma opinião, isso não é uma informação, que o Reinier vai acabar assumindo esse lado esquerdo e o Coelho vai pro lado direito, onde ele jogou muito bem ontem. Meu amigo, deixa eu te dar uma dica esperta. Você tá precisando fazer uma renda extra, você tá precisando fazer uma grana, e você tem um celular na sua mão, se não tem, você pode comprar ele na Eletromi. Mas posso te dar uma dica esperta aqui? Renda extra, saca só. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu, mais de 3 mil reais, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem. Posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? É isso aí, meu amigo. Todo mundo tá com o celular na mão, mas se ele puder ser sua nova fonte de renda, pois é, dá pra você ganhar de 150 a 300 reais aí, legalmente e começando hoje mesmo. E é por dia esse valor, tá? Imagina você abrir e ver o pagamento caindo. Pois é, porque pelo aplicativo você vê toda a transação ocorrendo e você recebendo só a notificação aqui, ó, pim, 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 do valor. Se você quer sair do aperto, então, e lucrar, é com a gente e é agora. Você vai clicar nesse link aqui abaixo na descrição, tá? E no comentário, é o primeiro item da descrição, e você vai seguir aquele passo a passo simples. Mas aqui, ó, já tô te avisando antecipadamente que essa promoção, ela dura pouco, é apenas uma semana e tá fora. Renda extra é aqui, Implay! Cadastre-se agora comigo aqui na Implay e concorra a uma camisa oficial do Galão da Massa no melhor fantasy game do mercado, tá? A Implay, você realmente sai ganhando. Por quê? Porque eles são o melhor gameplay do mercado, onde você testa os seus conhecimentos de futebol e ainda concorre a uma camisa oficial do Galão da Massa. Não jogue fora essa oportunidade, link na descrição, só cadastrar que você já tá concorrendo e demora 15 segundos. Agora, se você quer economizar na conta de energia, vem comigo com a força da Grimbel. Meu amigo, aqui vindo pelo canal Alvinegro, você economiza 20%. Isso é líquido e certo, é 20% economizado. A minha conta tá vindo R$400. Com a economia da Grimbel, eu tô economizando R$80 por mês. 80 vezes 12 é mais de R$900. Meu amigo, com esses R$900 que eu tô economizando por mês, eu pago a ceia por ano, eu vou pagar a ceia de Natal. Vale muito a pena, corre pra cá e economize com a gente, com a força da Grimbel. Bom, continuando aqui, meus amigos, o nosso vídeo, vamos falar agora aqui sobre o HG, né? Eu trouxe ontem pra vocês essa notícia, né, sobre a questão de reforços, tá? E eu fui muito atrás dessa notícia, passei esse vídeo para algumas pessoas, né, e falando, ó, o HG tá falando que volante, né, mantendo a minha informação, que eu já tinha passado para vocês de volante, e falando que ainda pode vir um zagueiro. Como é que é isso? O que tá acontecendo? E por que tudo isso tá acontecendo? Aí a pessoa do Atlético virou para mim e falou assim, vou falar as palavras que a pessoa me disse. O André, a coisa não é não tão simples assim, mas não é mentira o que está sendo dito aí por você e pelo HG, não. Aí a pessoa me deu uma explicação que aqui eu acho que nós vamos colocar todos os pingos nos i sobre essa questão de reforços. Primeira coisa, o Cuca o tempo todo ele pediu um volante de grande marcação, de uma marcação defensiva. Eu entrevistei o Alexander, já mostrei aqui pra vocês, e o próprio Alexander me confidenciou que ele jogou de primeiro volante, de segundo volante, mas que em um certo momento o Cuca pediu pra ele jogar de primeiro volante e que ele atende a solicitação do Cuca. A gente sabe que o Alan Franco é segundo volante, não é primeiro volante de origem.
né? E ele ajuda tanto quanto ele pode, mas que o Atlético necessita desse volante. Inclusive, se o Alexander machucar ou o Alan Franco machucar, nós vamos ter o Fausto Vera, que o Cuca tá doido pra dar linha, e o Patrick tá machucado, que também é segundo volante. O Gabriel Menino pode fazer um segundo volante também, mas repare bem, não tem nenhum que é primeiro volante que ajuda como segundo volante, que pode contribuir. E essa pessoa me disse, então é um pedido do Cuca, nós estamos no mercado atrás desse jogador, mas existe um grande problema. Nós não queremos um jogador que não chegue para fardar. Obviamente, muitos podem discutir a qualidade, mas se o Cuca contratar, você pode ter certeza que no aval do Cuca nós vamos contratar um volante para fardar. O que é fardar, gente? É para chegar e vestir a camisa e ser titular do Cuca com 2, 3 jogos. Essa é a intenção do Cuca. É isso que o Cuca quer, isso que o Cuca gostaria. E o Atlético vem encontrando dificuldades para encontrar esse volante, porque o caixa tá muito apertado. O Galo ia gastar um dinheiro no Portilha, né? O Atlético gastou também no Alexander, e o Atlético tem algumas contas para não deixar atrasar salário, nada, e o Atlético, ó, espremeu o caixa. Então esse é o primeiro ponto. E o zagueiro, essa pessoa me disse o seguinte, só em oportunidade de mercado. Nós contratamos um zagueiro por conta da saída do Rabelo, empréstimo com passe fixado, e nós queremos mais um nesse estilo, empréstimo com passe fixado, porque nós não podemos gastar dinheiro agora. O nosso dinheiro, se for gastado, é com volante. Essa é a grande realidade. Então, tudo que o HG disse corrobora com o que eu vinha dizendo e esses são os fatos, tá? Então, essa é a situação. Bom, valor de marca, né? Mais uma vez, o Atlético humilha o Cruzeiro e não só o Cruzeiro, né, gente? Humilha todo o eixo, né? Saiu uma reportagem recente do Brand Finance mostrando aqui, ó, as marcas mais valiosas do futebol, em dólares, tá? O Flamengo é a primeira de 2024 e a primeira de 2025, avaliada em 121 milhões de dólares, tá? Com um crescimento aí de 0,2. O Palmeiras é o segundo em 24 e segundo em 25, com a marca avaliada em 74 milhões e 850 mil dólares, tendo uma queda de menos 0,1. O Corinthians, né, que era quarto e subiu para terceiro, tem a marca hoje avaliada em 73 milhões de dólares, tendo uma subida de 0,4. O São Paulo, que era o terceiro e caiu para quarto, né, para você ver que a diferença foi interessante de queda aí. Corinthians, né, é interessante essa subida, né? 55 milhões. E o Galo, que era sexto em 2024, passou o Grêmio e virou quinto, ou seja, o Atlético é o primeiro fora do eixo, com a marca avaliada em 33 milhões e 250 mil dólares, seguido por Fluminense sexto, Internacional sétimo, Grêmio oitavo, Botafogo nono e o Cruzinho humilhado como sempre com 17. Senhoras e senhores, sério mesmo, para que você possa ter ideia da surra que nós estamos dando em Cruzeirense, é em todos os setores da vida nós estamos surrando esse povo, é em todos os setores da vida eles estão apontando, nós somos 1,91 a mais que o Cruzeiro, nós somos quase 2 vezes maior de valor de marca que o Cruzeiro, gente. Nós somos quase que 2 vezes o valor da marca do Cruzeiro. Cruzeirense, como sempre, sendo muito, mas muito humilhado. Meu Deus do céu, é assustador como o Cruzeirense é humilhado. Ah, e pra você que tá me perguntando aqui no vídeo, onde que tá o link da renda extra? Tá na descrição do vídeo, é só você clicar no item da descrição, tá? Bom, dando continuidade ao nosso vídeo, agora eu quero defender tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, tá? Eu não sei se vocês viram, né, as datas que foram agendadas dos jogos do Atlético, né? O Atlético vai jogar no dia 27/8, uma quarta-feira, às 19h30 na Arena MRV. E no dia 11/9, às 19h30 no Mineirão. Olha, isso é de uma sacanagem perpétua, tanto com atleticanos quanto com cruzeirense. Aqui, ó, tá, a marca tá aqui, tá vendo isso aqui? Apontar seu QR Code? Pode ir na descrição que lá tem o link, é só clicar, tá? Isso aqui é uma sacanagem perpétua. Isso aqui beira ao ridículo. Isso aqui é nefasto. Que isso, Rap? Você tá exagerando? Não estou exagerando. Isso é nefasto. Cara, custava colocar o jogo do Atlético de 8 horas para ir de 8 às 10, Atlético e Cruzeiro, e o jogo da quarta-feira começar às 10 horas. A Globo estendeu um pouquinho a grade dela, estendeu um pouquinho o jornal, tá lotado de notícias de coisas boas e desgretas no mundo aí. Mas eles querem prejudicar o futebol mineiro a qualquer modo, senhora Rede Globo. É uma vergonha que a Rede Globo está fazendo.
É uma vergonha, assim como eu critiquei a Sul-Americana, a Conmebol por colocar o jogo do Atlético às 19 horas, impossibilitando qualquer um de chegar no estádio, é a mesma coisa, cara. Beira o ridículo. Isso é coisa de gente fanática, gente esdrúxula, gente bizarra, gente bizonha, que quer acabar com o bom futebol, que quer ferrar o futebol brasileiro. Você colocar um jogo às 19h30, porque as pessoas vão ver, os torcedores não conseguem chegar no estádio, meu irmão. É um clássico gigantesco. Todo mundo tem que matar serviço. No país, a gente é obrigado a agir errado nesse país. Saca? Porque o país faz com que as empresas nos obrigam. A Rede Globo de televisão obriga a gente a agir errado. Vai falar que não? Olha isso. Aí o cara tem que sair mais cedo do serviço, vai matar serviço. Não é porque o cara quer ver o jogo, é um jogo do caralho demais pro cara perder. E a Globo vai fazer o quê? Não, por quê, né? Então, a Amazon, né? Mas, gente, isso é tudo dentro da grade dos combinados, tá? Porque a Globo vai colocar o jogo delas às 21h30. Então é a Globo e a Amazon ferrando o Galo. Não é só E por que eu falo a Globo, gente? Porque a Globo, a CBF, ela define a carga de horários, que você coloca assim, a CBF, né? Por que eu falo que é a Globo? Porque a Globo é a mãe de tudo. Disso aí. Ela que vai colocar o jogo dela daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, o jogo que é dela na TV aberta, no horário que interessa a ela. E aí o que ela faz? Ela pega e joga os outros jogos, obriga os outros jogos a serem mais cedo. A Amazon poderia colocar o jogo dela mais cedo. Nananina, não, ela não pode não, meu querido. Ela não pode não. Porque às 21h30 tem o Coringão. Às 21h30 tem Vasco e Botafogo. Pelo amor de Deus, cara. Beira o ridículo. Coloca o jogo dos Galos, 21h30 é o jogo de quem, senhoras e senhores? É o da Globo, que vai passar pra São Paulo do Corinthians e pro resto do Brasil do Corinthians e o resto aqui, Vasco e Botafogo. Por que não jogou todos pra 21h30? Porque não é do interesse. Então, assim, é bizarro, é ridículo. A Amazon e a Globo, né, a CBF e a Globo, elas se organizam e a Amazon vai, não, beleza, meu jogo é esse aqui, então seu jogo é esse, você vai colocar esse horário, tá bom, beleza, vou transmitir esse horário. A Amazon é a menos culpada dessa história toda, antes que venha, mas o jogo é da Amazon, não, quem decide é a CBF, e a Globo escolheu os horários pra passar o dela, e aí jogou o do Galo lá embaixo. Jogou o Galo lá no funil. Jogou o Galo e o Cruzeiro lá embaixo. Pedrinho e Rubens Menin tinham que ir à CBF falar, nós não vamos aceitar esse horário. Torcedor não vai conseguir chegar nem aqui e nem no próximo jogo. Nós queremos às 8. E brigar pra ser um jogo que às 8. Mas vai trombar com o jogo do Corinthians, com o Vasco, com o Vascão. Vai trombar com o Vascão e... pelo amor de Deus, cara, é melhor ridículo. Enfim. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se tá precisando de renda extra, acesse. Não deixe de concorrer à camisa oficial do Galo, que o canal Alvinegro sempre com você. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!